Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Mais um domingo aqui em Itapissuma, né? Glória a Deus. Esse lugar maravilhoso que Deus nos direcionou para cá. Fico muito feliz de poder estar aqui. Eu digo isso todo domingo e não me canso de dizer. Sou feito o apóstolo Paulo, ele diz: não me canso de falar as mesmas coisas, porque na verdade esse lugar ele foi enxertado em nosso coração, lá em Recife. Deus enxertou essa obra em Itapissuma no nosso coração, tá? E não tem como a gente se esquecer dela. Então, eu glorifico a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Eu saúdo também com a paz do Senhor você que está nos assistindo aí pelo YouTube, tá? Lá no Rio de Janeiro, os irmãos da missão lá, nossa igreja lá no Rio de Janeiro, o pastor Mário, aqui pastor Derivaldo Franco, os irmãos aqui de Recife, tá? E todas as outras denominações que também nos assistem pelo YouTube, que Deus abençoe ricamente, tá certo? Ora por a gente, porque a gente precisa nesse lugar de muita oração também, tá certo? Eu convido aos irmãos aqui da missão para ficar de pé e a gente abrir a Bíblia na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, ajuda aí os irmãos a achar a carta aos Efésios. Vai passando Coríntios, tá? Passa Gálatas, depois dos Gálatas, capítulo 6. Glória a Deus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, amém? Diz assim o texto sagrado: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, te utiliza dela, meu Pai, ela é tua. E fala aos corações dos que estão aqui e dos que estão nos assistindo em toda a terra, Deus, pelo sistema da internet. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os que estão aqui. Amados, estamos de posse de uma palavra que fala sobre uma guerra, fala sobre uma batalha. Então, amados, é uma batalha poderosa, tá? Não é uma batalha de homens, não é uma batalha carnal, não é uma batalha material, né? Física, palpável. A nossa guerra, ela é espiritual, tá? A nossa guerra é com o invisível, tá? E é por isso que a nossa guerra ela é terrível, ela é poderosa. E ai de nós se não tivéssemos o nosso Deus do nosso lado. Aleluia. Porque como nós poderíamos nos sair ou ter êxito ou vitória contra algo que a gente não vê? O algo que a gente não vê está com toda vantagem sobre nós. Porque quando eu vejo algo, eu posso me defender contra aquele algo. Eu posso me desviar e posso também atacar. Mas quando eu não vejo, de que lado ele está? De que lado? Cadê ele? Aonde? É uma guerra espiritual. Por isso que
o apóstolo, ele estava falando para a igreja de Éfeso, para que as pessoas entendessem, não se deixassem levar por contenda de A, contenda de B, agressão de A, agressão de B, ataques de A, ataques de B. O apóstolo estava dizendo: ei, se por um acaso tu fosse ferido por alguém, atacado por alguém, fosse rejeitado, desprezado, humilhado, pisado, repudiado, esquecido, ei, fica tranquilo, tá? Não te preocupa com esta pessoa, não te preocupa com ela não. A tua preocupação deve ser com o que está usando esta pessoa contra você. Então, amados, a gente vê, foi 6:12 da carta aos Efésios. Então, amados, a gente vê que a nossa luta, ela é poderosa. E eu quero deixar bem claro uma coisa, que o mundo, a terra, aonde a gente está vivendo, ela é um ringue. Sabe o que é um ringue? Um ringue é um quadrado aonde se coloca dois seres para lutar, seja humano ou animal. Mas o ringue é um lugar de combate, é um lugar de luta, aonde só um vence. Só um vence. Eu me lembro que hoje, mas não, Deus me livre, porque aquilo não é de Deus. Deus não fez o homem para estar brigando e tirando sangue no outro, porque sangue é vida. Mas quando eu assistia aquelas lutas na televisão, eu via um homem sangrar o outro e até matar o outro, e eu fico olhando que a nossa vida, ela é assim. A gente não está com essa intenção de lutar com ninguém, mas existe alguém que está com toda intenção de nos matar. E quem é essa pessoa? É o príncipe das trevas, Satanás. A própria Bíblia diz: o Senhor Jesus, quando veio à terra, ele falou. Ele disse em João 10:9 lá, ele diz: o ladrão não vem. Quem é o ladrão? Satanás. Senão a roubar, matar e destruir. Aí Jesus estava dizendo: ele não vem se não for para fazer uma dessas três coisas. Então, amados, a nossa luta é terrível. Eu não sei quem te feriu, eu não sei se alguém te bateu, eu não sei se alguém te causou algum prejuízo, você que está nos assistindo, mas fica tranquilo, tua luta não é contra essa pessoa. Tua luta é contra o que está usando essa pessoa, o que está por trás dessa pessoa. É verdade. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ei, calma aí, não faça inversão de valor. A tua luta não é com o irmão do banco, não é com o teu vizinho, não é com o teu patrão, não é com a polícia, com o exército, não. A tua luta é contra, aí ele diz aqui, a tua luta é contra os principados, demônios, que são príncipes, que regem municípios, nações, de certa forma, principados. Tinha um principado lá em Gadara, capítulo 5 de Marco. Diz que quando o Senhor pisa em Gadara, tinha um homem lá que tinha 6.000 demônios dentro dele. E diz que quando aquele homem viu a Jesus, ele correu. É como se o homem ali, ele viu a Jesus, ele correu ao encontro do Senhor. Mas quando ele chega diante do Senhor, os demônios tomam ele e ele cai de joelho. Quando ele cai de joelho, o demônio se apodera dele, olha para Jesus e diz: que vieste fazer aqui, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? O diabo sabe que tem um dia que ele vai ser atormentado. Ele sabe que tem um tempo para ele, mas ele não quer ser atormentado dentro do tempo. Para você ver, o inferno é tão terrível,
O castigo que está reservado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não aceitarem a Cristo antes de partir dessa vida é tão terrível que nem o diabo quer ir para lá. Está lá, capítulo 5 de Marcos, pode ler. Que ele viesse nos atormentar antes do tempo. Ele sabe que tem um tempo. É por isso que ele está virado, criando músicas que as pessoas viram cachorro, criando música para estuprar a sensualidade das mulheres que não têm temor de Deus, para que elas se mostrem para os homens e assim atraia os homens também. Ele sai criando música, sai criando religião, sai criando diversos tipos de coisas para atrair a atenção do ser humano, para desviar a atenção do homem de Deus. É aquilo que está escrito lá na segunda carta aos Coríntios 4:4. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é Cristo Jesus. Verdade. Vou explicar. Porque o Deus desse século, quem é esse? Satanás. Cegou o entendimento. Olha, não é o olho não, o olho está aberto. Ele cega o entendimento. O cara ouve a palavra de Deus, isso é negócio de crente. Hoje tu vai para a igreja, deixa de ser besta, menino. Hoje tu é crente agora, sai dessa, rapaz, tá dando dinheiro para pastor. Ah, rapaz, que nada, eu quero saber desse negócio não. Cegou o entendimento, ele não entende. Ele não entende, tá? Ele não entende. Cegou o entendimento. Eu ir para a igreja, eu vou nada. Você chama a pessoa para qualquer lugar do mundo, ela vai. Chama para a igreja. É difícil. De 100 convites, ela vai aceitar um. Talvez. Ainda tem um talvez. Ainda fica com raiva de quem convida. Ainda tem um talvez. Porque é uma guerra espiritual. Não é uma guerra carnal, material, física, palpável, não. Então, amados, o apóstolo disse: cegou o entendimento dos incrédulos. Então ele cega o quê? O olho da fé. Para que o homem não ligue para Deus, não tenha a sua fé em Deus, não se aproxime de Deus através da igreja, que na igreja é a fonte, né? É a fonte da onde mana a água, que é a palavra de Deus. Então, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Quem é a luz do Evangelho? Jesus Cristo. Ele disse em João 8:12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É verdade, aleluia. Então, quando a gente segue a Cristo, que é a luz, nós não andamos em trevas. Treva é sinônimo de pecado, ou seja, a gente não vai estar no pecado. Por isso que crente que vive no pecado ainda não é crente. Ele pode até ser crente, mas cristão evangélico, seguidor de Cristo, não é não. Porque quem me segue não andará em trevas, ou seja, não estará no pecado, não praticará o pecado, vai errar, porque é humano, mas não vai viver no erro, é diferente. É verdade. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é a luz da vida? É a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que nos direciona pela palavra. Então, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Tá? Então, amados, veja, eu estou falando do que o apóstolo estava falando. Que a nossa luta, a luta daqueles irmãos lá, a minha luta, a tua luta, não é contra alguém. Pode ser que você esteja com raiva de algo, de alguém. Alguém te fez um mal tão grande que você ficou. Mas nessa tarde o Senhor disse para você: não foi essa pessoa não. Ela só deu lugar, ele só deu lugar. Agora você vai ter que lutar contra aquilo que usou essa pessoa. Principados. Contra as potestades, potências. Potestade, fala de potências que estão nos ares. Potências, potestades. Contra os príncipes das trevas deste século. O príncipe das trevas desse século é justamente esses príncipes das trevas que cria essas ideias de músicas, funk,
né? E que nas músicas, você pode ver como o demônio faz. Ele faz com que nas músicas, as mulheres que escutam, acompanhem a letra da música, e acompanhando a letra da música, elas viram até bicho. Já olhou? Tem música que chama as mulheres de cachorro, de galinha, de rã, chama de tudo que não presta, e as mulheres vão se transformando naquilo e dançando e expondo a sua sensualidade para atrair a atenção do homem. E aí ambas as partes vão se destruindo, perdendo seu valor, até que venham morrer na embriaguez, nas drogas, na prostituição, e percam a salvação e vá para o inferno naquele dia. Mas Deus nessa tarde chegou na tua vida para mudar a história. Glória a Deus. Porque quando alguém ouve a palavra de Deus, o véu é tirado e a gente consegue enxergar a verdade. É verdade, aleluia. Então, amados, diz a palavra lá, voltando para Gadara, que ele disse: viesse me atormentar antes do tempo. Aí o Senhor disse: como é o teu nome? E ele disse: meu nome é Legião. O demônio falando: meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião quer dizer 6.000 demônios dentro de um homem só. Por isso que nada conseguia deter aquele homem. Botava ele dentro da grade de uma cadeia, ele torava, como se fosse palito de fósforo. Algemava ele torava. Ele torava a ferro como se fosse palito de fósforo. E andava nu. E os demônios que estavam nele, tinha vários tipos de demônios. Então cada demônio que estava nele queria ter a sua parte de atuação naquele corpo. Então ele tirava a roupa, né? Prostituição, expondo a vergonha, né? Tinha um demônio que ele pegava uma pedra no chão e tacava na cabeça. O sangue descia, ele pegava o sangue, lambia, tomava o próprio sangue. Tem outro demônio que fazia ele gritar de noite, urrar, ficava urrando de noite. Tem outro demônio que queria matar quem se aproximasse dele em volta. E veja, 6.000 demônios. Quantos desejos miseráveis aquele homem tinha dentro dele. Ninguém sabe como aquilo aconteceu, mas sabe que foi uma brecha que aquele homem abriu e aqueles demônios entraram e destruíram a vida dele, ali ao ponto dele morar no cemitério. Você que é gótico, que gosta de estar no cemitério, isso não é de Deus não, viu? Cemitério foi feito para cadáver. É que tem que estar lá, tá? Então tem gente que sente prazer em estar no cemitério. Existem espíritos que atraem a pessoa para o cemitério. Tá? Então o cemitério é um lugar que glorifica a Satanás. Sabia disso? Que o cemitério é um triunfo a Satanás. Cemitério não foi feito por Deus, não. O cemitério é um triunfo a Satanás. Quando Satanás vê o cemitério, ele diz ali, ó, existe por minha causa, ó. Foi eu que criei isso daí. Por quê? Porque Deus não fez cemitério, Deus não fez o homem para morrer. Mas Satanás trouxe a morte, diz a palavra de Deus. E aí o homem morreu. E aí teve que ter o cemitério para enterrar. Mas eu gosto, sabe por quê? Que o Satanás fez o cemitério para enterrar os mortos, mas o Senhor Deus criou a sua palavra que ressuscita os mortos e dá vida novamente. Aleluia. Eu gosto que tem um texto lá no Evangelho de João que diz, olha, lá no finalzinho, e ouvirão a minha voz e sairão dos sepulcros, dos túmulos, aquele que ouvir a minha voz vai sair. Vai ter um dia, irmão, que Deus vai dar uma ordem, que todos os defuntos vão se levantar. Isso tanto vai ser agora no arrebatamento, porque a Bíblia diz que a trombeta vai soar e os que morreram em Cristo ressuscitarão, como acontecerá também no dia do juízo final, quando todos que morreram sem Cristo receberão uma ordem e se levantarão ressurretos e virão para o juízo final, para prestarem conta do seu pecado e serem lançados no lago de fogo do inferno. Deus não fez isso para nós. Deus nos oferece nessa tarde os céus. É verdade. Aleluia. Amados, potestades, principados, hostes espirituais. Hostes, quando falar hoste do latim, quer dizer cavalaria infernal. Olha para aí. Hostes quer dizer cavalaria infernal. Você já viu que o cavalo ele não teme a nada? Se tiver assim, 10 pessoas juntas,
você vier no cavalo, e botar por cima das pessoas, ele não para não. Ele passa e arrebenta todas elas e vai-se embora. Tá nem aí, o cavalo não tem medo não, ele foi feito para isso. Por isso que nas batalhas, você já viu nas batalhas, nas guerras, pode ver na televisão, aquelas guerras que tem cavalo, eles entram mesmo, ó. O cara vai com a lança e o cavalo entra. Ele foi feito para isso, para batalha. Agora imagina, Satanás, hostes espirituais da maldade, ele tem uma cavalaria espiritual que vem, ó, e não respeita nada. Só Deus tem o poder de parar. Para. Só Ele. E quando Deus não está numa vida, Ele vem e passa por cima dessa vida, esmagando, acabando, colocando vício, colocando desejos sexuais, fazendo mulher gostar de mulher, homem gostar de homem, fazendo homem botar uma arma nos quartos, assaltar, fazendo a pessoa querer se matar, se suicidar, tomar remédio para se destruir, e daí vai. Mas só que eu quero te dizer uma coisa, que aonde Jesus chega, a situação muda. Verdade. Todos os lugares que o Senhor chegou, Ele levou alegria. Mostra na Bíblia. E não é diferente hoje aqui nesse lugar. E não é diferente hoje aí onde você está nos assistindo. Então, amados, porque não temos que lutar contra carne e sangue, o apóstolo disse. Então você vai sair daqui sabendo que aquela pessoa não é teu inimigo, tá? Não é o teu vizinho, não é a tua vizinha, não é a tua companheira lá de trabalho, tá? Não é alguém que quebrou algo teu, que não te tratou bem, tá? Então, não é essa pessoa. Então a nossa luta é contra esses grupos de demônios que atuam. E o que é espírito? Espírito é a parte não material, racional e inteligente do ser humano. Todos nós temos um espírito humano. Esse espírito humano está lá em Gênesis 2:7, que diz que o Senhor fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, cada um de nós temos uma partícula de Deus dentro de nós. Nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós, que é o quê? O espírito de vida. Aleluia. Ele soprou em nossas narinas. Pode ver que ali, ó, estava o modelo. Ainda estava inerte ali, parado. Mas quando ele pega aquele modelo lá, o homem, e chega na narina e faz... Aí o homem, ó, abre os olhos. Quando abre os olhos, o Senhor o levanta. E aí o Senhor o apresenta ao jardim. Então, amados, a gente vê que o Espírito, todos nós temos. Espírito de vida, fôlego de vida, dado por Deus, dentro de você tem uma partícula de Deus. Por isso que Ele não quer perder. É por isso que Ele não quer perder você. É por isso que Ele tem investido os anjos do céu. Ele tem mudado o dia, a hora. Ele tem criado situações diversas para se encontrar com você. E hoje Ele se encontrou. Para que você ouvisse esta palavra e entendesse por que é que aonde você passa, você vê uma igreja e sente um toque no coração. Você ouve uma palavra, sente um toque no coração. Recebe uma literatura, sente um toque no coração. Vai dormir, tem sonhos do céu se abrindo, mão te chamando, buraco se abrindo, fogo subindo, e você não entende, mas nessa tarde chegou a revelação. É Deus querendo ter um encontro grande com você, falando com você, mostrando que Ele te ama, e que esses mistérios todos que acontecem na tua vida é a aproximação dEle para te chamar a atenção, para que você encontre a salvação que está em Cristo. Aleluia, glória. Xarababandia. Oh, badaxarebemicho, badacamandia. Deus, Ele te ama tanto. Aleluia. Ele está aqui com tanto amor nessa tarde, tanto amor. Eu sinto a presença dEle nesse lugar. Eu sinto, Ele está aqui neste lugar, nesta tarde. Aleluia. Deus está aqui. E Ele aí, você vai sentir o toque. Sabe por quê? Quando é Deus, a gente sente. Jesus. Não tem como não sentir. Vem logo a lágrima nos olhos. Jesus, glória a Deus. Então, Espírito é isso, tá? Existe o espírito humano, que eu já falei para vocês. Já falei para vocês que está em Gênesis 2:7. E existe vários tipos de espíritos, tá? Vou citar alguns deles aqui. Tomara que dê tempo eu trazer o estudo todo. Mas, primeiro que eu falei para vocês foi o espírito humano. Esse que é o nosso. Existe o espírito maligno.
O que é espírito maligno? São justamente esses espíritos que eu li, tá? Que são enviados do inferno, tá? E quando eu digo inferno, eu não estou dizendo inferno aonde tem fogo, lava, não. Que as pessoas pensam que os demônios, que Satanás está no inferno. Satanás não está no inferno, tá? Ele é apenas o infernizador das almas, dos seres humanos vivos. Ei, entende isso? Satanás não atormenta quem morreu, não. Satanás só atormenta quem está vivo. Quem morreu está no plano divino, ninguém toca mais não. Ou no Hades, ardendo em chamas, ou no paraíso, se alegrando na presença lá, né, da glória de Deus. Não de Deus, mas da glória de Deus que está no paraíso. Porque ninguém que morreu se encontrou com Jesus ainda, tá? Todo mundo que parte vai para o paraíso, não viu Jesus ainda. Porque todos nós havemos de ver Jesus juntamente, só no arrebatamento. Por isso que quando ele vier para o arrebatamento, ele fica acima das nuvens, dá ordem para os que estão no paraíso, as almas que estão no paraíso, descerem, virem para o cemitério, onde foi enterrado o seu corpo é restaurado, transformado, e ali eles recebem, ressurreta ali o seu corpo. Na medida em que ele sai da tumba transformado, corpo glorioso, nós que estamos vivos no mesmo espaço de tempo, somos tomados também e subimos ao encontro do Senhor, e todos nós juntos, com aqueles que partiram, veremos ao Senhor igualmente. Aleluia. Ninguém que morreu ainda viu Jesus, só vai ver no dia do arrebatamento. Porque no dia do arrebatamento não vai ser o casamento acima das nuvens, para poder ir para a casa do Pai, né? Aí já não vai mais para o paraíso. Paraíso é a casa provisória. Eles vão vir, vai ressuscitar, corpo glorioso, subimos, nos encontramos com o noivo, haverá o casamento acima das nuvens. Depois que o casamento for formalizado, subiremos para a casa do Pai. E lá na casa do Pai, que é o céu, ditamente dito, estaremos com ele por 7 anos. 7 anos é o que a Bíblia fala. Não estaremos lá eternamente, nós estaremos lá por 7 anos. Depois de 7 anos, viremos da casa do Pai para a terra novamente, junto com o Senhor Jesus, seus santos anjos, a igreja que somos nós, para salvar Israel, que estará cercada pelo anticristo, a besta fera, o falso profeta, lá para destruí-lo. E ali o Senhor aniquilará, acabará com todos os inimigos de Israel e formalizará, ou seja, fundará aqui na terra o milênio, que é 1000 anos de paz, governado por Jesus Cristo e a sua igreja, que somos nós aqui na terra. Aleluia. Então, amados, é uma luta espiritual, tá? Então entenda que esses espíritos malignos, eles são do inferno, ou seja, são regidos por Satanás, tá? Como já falei, não do inferno lá embaixo, porque no inferno não tem ninguém ainda lá, no lago de fogo, não tem ninguém lá ainda, tá? Tem no Hades, que é a antessala do inferno, que fica no centro da terra, um lugar espiritual. Então, o texto diz aqui, que eu estou falando para vocês, sobre espíritos malignos. Jesus, quando veio à terra, ele mostrou como esses espíritos malignos atuam na vida dos homens. Porque Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, tá? Todas as coisas subsistem e existem por ele. Se não fosse ele, nada do que existe existiria. Então, aqui no livro, ou seja, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 12, tem um texto que diz assim, 12:43, diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E, voltando, acha a varrida e adornada, desocupada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má.
Então, o Senhor está dizendo aqui, Jesus dizendo, que quando o espírito tem saído do homem, quando é que um espírito imundo tem saído do homem? Quando ele recebe a palavra de Deus na sua vida, tá? Então, esse espírito, ele é expulso. Então, quando esse espírito é expulso, o que é que acontece com ele? Veja bem, vou explicar para você. A pessoa nasce com o espírito de morte em si, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Jesus chega, a pessoa, esse espírito que está na pessoa é expulso dela. Então, a casa ali foi expulso o antigo morador, o velho morador, que é o espírito maligno, e entra o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. É verdade. Quando o Espírito Santo entra, a pessoa começa a ser usada por ele, louvando, lendo a palavra, orando, vindo à igreja, praticando obras que glorificam a Deus, se alegrando na presença de Deus. Então o que é que acontece? Diz aqui o texto, que aquele espírito maligno que saiu da pessoa, ele fica voltando para a casa da pessoa. Qual é a casa? O corpo que foi expulso. Cada um de nós, ei, que está aqui, você que está nos assistindo, que já é cristão, que já está servindo ao Senhor Jesus Cristo, temos um antigo morador que foi expulso da nossa casa. Esse antigo morador, ele está, ó, te observando, esperando uma falha tua, esperando, sabe, um vacilo teu, para o Espírito Santo se entristecer, se afastar e ele entrar novamente. Não deixe, não vacile, vigia, porque o Senhor te ama e não quer te perder. Diz o texto que o Espírito fica voltando e, ó, observando a casa, ó, volta e, ó, de longe, observando. Por que de longe? Porque a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós. Ele fica distante, só observando. Ó. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno, não lhe toca. Ele não pode tocar em você. Então, esse espírito fica voltando, tá? Só que a pessoa está ali, ó, servindo na obra, servindo, amando, adorando, servindo, né? Perdoando, né? Louvando. Aí não tem como ele voltar. Mas acontece uma vez assim. Aí o Senhor diz, aí vai que aquela pessoa comete um pecado antigo. E o diabo engana aquela pessoa dizendo, ei, tu pecou, não foi? Agora tem gente para tu mais não. É mentira do diabo. Se você pecou, se você errou depois de ter citado Jesus, se levante. Porque a Bíblia diz que 7 vezes o justo cairá e o Senhor o levantará. Aleluia. Glória a Jesus. Se está vivo sobre a terra, levante. Deus nessa tarde, Ele diz para você onde você está. Levante-se porque eu sou a tua força, eu sou a tua vida. Eu sou o teu Senhor. Eu te levanto nessa tarde em nome de Jesus. Aleluia, eu creio, Jesus, aleluia. E aí, diz o texto que Jesus, ele fica observando. Aí a pessoa vacila. Aí cai no pecado. E aí diz, puxa, vou mais para a igreja não. Aí ele, opa, o Espírito Santo, faz isso não. E ele, vou mais não. O Espírito Santo, vai para a igreja, vou não. Vou não, vai para a igreja, rapaz, Jesus te ama. Não, mas eu estou com vergonha, não quero mais ir não, sei lá. Estou cansado, fulano olhou assim para mim, ciclano falou isso comigo, eu não gostei do que ele falou comigo, então não vou mais não. Aí o bicho, opa. Aí, ó, ele que fazia assim de longe, agora ele vai fazer assim, ó. Chega. É verdade. Aí a pessoa, vou mais não, aí não ora mais, aí a pessoa não louva mais, aí ele. Aí a pessoa não lê mais, aí ele. Aí a pessoa não ama mais, fica com ódio no coração, aí ele, ó. Aí quando vê, meu irmão, o bicho entra novamente. E aí diz o texto que o último estado do homem será pior do que o primeiro, ou seja, a vida da pessoa, depois de ter aceitado a Cristo e voltado para o mundo, vai se tornar pior do que antes dela ter voltado a Cristo. Vai ser uma vida miserável. Alguns isso acontece instantaneamente, porque eu já vi pessoas que quando saiu do evangelho, e o homem bota brinco, e vai logo beber, e cai na gandaia, é instantâneo. Já tem outros que saem e ele fica meio cismado, fica afastado por ali, tá meio cismado. Leva tempo, mas tá lá ele escondido.
E diz o texto que entra mais 7 espíritos. Entra o antigo morador, mais 7 espíritos piores do que o antigo morador. Então, se a pessoa fumava um cigarro, vai fumar 2 carteiras. Se prostituía com uma, vai ser 10, 15. Vai ser um sachê, uma miséria a vida da pessoa. Então, amados, nesta noite, ou nessa tarde, perdão, você que está nos assistindo, pode ser à noite, qualquer hora da madrugada. Olha, Jesus, Ele te ama. E se você está sendo pressionado pelo diabo, e ele está te chantageando, deixa eu te dizer uma coisa. Uma certa vez, uma criança ele era filho do rei. E essa criança tinha um mordomo. E a criança mandava no mordomo: faça isso para mim. O mordomo fazia. Faça aquilo, o mordomo fazia. Só que um dia, sem querer, essa criança estava brincando e o pai, o rei, tinha 3 cisnes, né? É ganso. Era gansinho, 3 cisnes, né? Mas vamos colocar lá, era cisne. Mas filma aqui esse pintinho que está aqui na missão. Filma aqui. Está vendo esse pintinho? Está vendo esse pintinho que está aqui na missão? Dentro da igreja. Então, o pai tinha o cisne. E o pai, o rei, amava muito aquele cisne. Só que o menino brincando, ó, sem querer, olha, pisou na cabeça do cisne, sem querer, e matou. Aí quando ele matou o cisne, ele pegou o cisne. Eita, meu pai vai acabar comigo. Aí pegou o cisne, cavou um buraco e enterrou. E ficou por ali. Só que o mordomo viu. Aí, quando foi no outro dia, o menino chama o mordomo e diz: olha, lava ali aqueles pratos ali e faz isso pra mim. Aí ele disse: eu vou não. Por que você não vai? Você trabalha para mim, você é meu servo. Ele disse: você é que vai ser meu servo agora. Aí ele: por quê? Eu vou dizer ao meu pai, vai. Se você for dizer, eu digo para ele que você matou o melhor cisne que ele tinha. A chantagem. Vai dizer? Eu provo, eu vi, sei até onde você enterrou. Aí o mordomo faz: agora vai lavar os pratos. Aí o menino sai arrebentando. Agora vai varrer o quintal. O menino sai arrebentando. Agora vai limpar os móveis. O menino sai arrebentando. Agora bota comida pra mim. O menino sai arrebentando. E o menino explorou. Quando terminava, o menino ficava... No outro dia de novo. O mordomo olha. Aí chegou um dia que o menino já não aguentava mais. Puxa, tá demais. Aí, peraí, eu tenho que resolver isso aí. Embora que meu pai bata em mim, que ele me mata, faça qualquer coisa comigo, mas basta, eu tô cansado, não aguento mais não. Aí, pai, eu queria falar com o senhor. Aí, sim, meu filho, diga. Aí ele: pai, é o seguinte, pai, eu queria te dizer uma coisa há muito tempo, mas eu tive medo. É que, diga, meu filho. Aí ele: ó, pai, sabe aquele cisne que o senhor tinha, bem bonito, né? Aquele cisne negro, o senhor sabe? Lembro, filho, sei qual é. Eu amava muito aquele cisne, gostava muito dele. É porque eu queria lhe dizer que... diga, filho, sem querer eu matei ele. Aí, não foi porque eu quis. Aí o pai disse pro filho: ô, meu filho, eu já sabia já, meu filho. Eu te amo mais do que aquele ser. Tu é muito precioso para mim. Eu só estava esperando você vir dizer para mim. O que, pai? Foi, filho. Não acredito. Deu para entender a moral da história? Aí ele volta virado pro mordomo: vai fazer isso aí. O quê? Já falei pro meu pai, ele já me perdoou, ele já sabe de tudo. Vai trabalhar. Tá entendendo? Ou seja, a pessoa peca e fica escondendo o pecado do pai, que é o Senhor que sabe de tudo. É verdade. E não conta. Aí quando ele não conta, aí o diabo faz dele empregado, faz saceiro. É verdade.
Faz dele escravo. Aí tu é pecador, tu pegou, eu sei do teu pecado, tá? Eu sei, não adianta não, tá? É tão simples. Errou, meu irmão. Pai, pequei, errei, reconheço, não vou fazer mais não. Me perdoa, Pai, de estar perdoado em nome de Jesus. Está perdoado. Você não deve mais ser escravo de Satanás, não. Seja mais não. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres. Glória a Jesus. Lá em Romanos 8, primeiro diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito maligno, tá? Vocês viram como é que ele trabalha? Foi Jesus que contou isso, tá? Sobre essas astúcias do maligno. A ilustração foi por conta da casa, né? Mas as astúcias do diabo que ele faz para tentar voltar para a casa que ele vivia, que é o seu corpo, que é o meu corpo, tá? Espírito maligno. Vamos ver lá em Marcos 3. Marcos, o Evangelho. Glória a Deus. 3:23 diz assim, vou ler para você. E chamando a si, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Nesse texto aqui eu vejo que dentro de uma casa ninguém pode estar dividido, tem que estar todo mundo na mesma comunhão, né? Com os mesmos pensamentos, senão aquela casa vai ser destruída, tá? E aqui, ó: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Aqui está falando sobre o valente, aqui é Satanás. O valente aqui é Satanás. Jesus está dizendo que ninguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens, né, se primeiro não amarrar ele. Vou lhe explicar. O valente é Satanás, tá? Ele está na sua casa, no seu poder. Ninguém pode entrar na casa dele para tomar os bens dele. Quais são os bens que Satanás tem? Quais são os bens que ele tem? São almas no seu poder, tá? Então essas almas estão no poder dele. Então nós, para entrarmos na casa dele, ou seja, no território dele, para ir buscar as almas que estão perdidas, nós temos que primeiro amarrar ele. Ei, como é que se amarra Satanás? Como é? Oração, jejum, leitura da palavra, testemunho de vida, obediência a Deus, humilhação, submissão, entrega do seu corpo, da sua alma e do seu espírito para o Senhor. Quando você chega diante dele, ele tem que, ó, em nome de Jesus, está amarrado. Ele, ó, fica lá. Fica lá, inerte, amarrado. Tem uma vez que eu fui orar por um homem que estava virado, tá, aquele negócio todo de... sei o quê. Quando chegou lá, eu digo, bom, eu sou maguinho, né? Sou fraquinho. O camarada era forte. Eu digo, esse cara sem demônio já dá uns 10 baques em mim. Ele com demônio eu tô ferrado, ele vai arrancar minha cabeça. Mas só que se eu fosse sozinho, ele não arrancava. Eu não fui sozinho. Eu chamei ele para ir comigo. Não sou bobo. Eu digo, pai, vamos comigo. Quando chega lá, olha, em nome de Jesus, estás amarrado agora. Bora, bota a mão para trás. Bota a mão para trás. Ele se envergou-se todo e botou a mão para trás. Aí ele, ficava, Então, para tomar os bens do maligno, de Satanás, tem que amarrar ele primeiro. Aí quando amarrou, aí chamei Jesus. Em nome de Jesus, por favor. Em nome de Jesus, deixa essa vida agora. Sai. Saiu. Aí, ó. O que foi que aconteceu? Que foi? O bicho, o demônio estava dentro de tu. E tem mais, ele vai voltar se tu não aceitar Jesus agora.
e vai acabar com a tua vida. Eu quero Jesus, eu quero. Aceitou Jesus na hora. No instante mudou de vida. Então, Jesus deixa bem claro aqui que se você não amarrar ele, não pode tomar os bens dele. Tem crente que quer, eu vou evangelizar de qualquer jeito. Vai para tu ver. Eu vou abrir uma igreja ali vou encher de gente. Vai para tu ver. Tá pensando que é assim de todo jeito? Tem que ter chamada de Deus. O Senhor tem que estar na frente. Tem que ter entrega completa da sua alma, do seu espírito, do seu coração. Tem que ter. Aí tem mais aqui assim, vamos terminar o texto. Aqui assim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Acho interessante que Deus manda a gente roubar os bens do valente. Na verdade é um roubo, né? Porque não pertence a gente, tem uma alma, pertence a Deus, mas está com ele. Aí Deus diz, vá lá e busque, tome, tire dele. Agora amarra ele primeiro, porque senão ele vai te pegar. Então, amados, entende bem. Jesus, ele quer salvar todo mundo. Eu estou falando de espírito maligno, tá? Mas tem aqui, está anoitecendo, tem espírito aqui, né? Familiar. Espírito maligno e espírito familiar. Vou falar agora. O que é espírito familiar? É um espírito que atua dentro de uma família e que as pessoas só morrem mais daquele ato, daquela situação. Como já falei algumas vezes, que eu conheço uma família que as pessoas daquela família só morrem de acidente de carro. Morreram 2, tem 2 que está em cima da cama sem poder andar. Acidente, só quebra a perna, só na perna, buf, e os outros morrem. Ou seja, espírito familiar que vem só para causar aquele tipo de coisa. Outro naquela família só morre de câncer, outro só morre de alcoolismo, outro só morre nas drogas, e é um depois do outro. Por quê? A mesma coisa, é um espírito que atua, mata um, depois vai para o outro, mata aquele, depois vai para o outro. Só Jesus pode libertar. Essa maldição só se aceitar Jesus. Se não aceitar, continua. Espírito familiar. Tá? É um espírito que atua na família, fazendo as pessoas morrerem sempre das mesmas coisas. Elas não são exatamente idênticas, mas sempre se assemelham. Tem uma aparência, né? Um morre de acidente de carro, outro batido de moto, e sempre naquele sistema de acidente. Espírito familiar. Tá? Isso está lá no livro de Lucas. Lucas 8:2. Tem aqui, deixa eu ver aqui, para mostrar para vocês uma coisa aqui. Fala sobre esse espírito, ele é familiar. Deixa eu ver aqui se fala sobre isso aqui que eu separei. E aqui, ó. As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Aí aqui fala, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Espírito familiar que atuava na vida de Maria Madalena, fazia ela se prostituir, tá? Então, é um espírito familiar que vive atuando, fazendo com que as pessoas se prostituam, tá? Esse demônio está em muitas famílias, viu, irmão? Muitas famílias. É filha se perdendo uma atrás da outra, tá? É filho se entregando à homossexualidade, à prostituição, se destruindo, tá? Tem famílias que as mulheres não se casam, a maioria delas é tudo separada do marido, outras vivem com homens, marido de outra mulher. Isso aí é um espírito de prostituição, chama-se espírito familiar, que atua na família. Só Jesus pode repreender esse mal. E agora eu estou falando de tanto espírito, né? Vou falar de espírito bom, que é o espírito dos anjos. Estou já terminando. O espírito dos anjos, né? Que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 1 e verso 14, diz que os anjos são espíritos, os anjos são espíritos ministradores que trabalham para guardar os que haverão de ser salvos. Chama Ednaldo que ele vai ligar a extensão. Então, haverão de ser salvos. Então os anjos eles estão a nosso serviço. Eles estão trabalhando a nosso serviço para nos salvar, para nos guardar. Tá? Eu vou abreviar, porque já está ficando de noite.
E vou falar agora do Espírito melhor do que o dos anjos, que é o qual? O Espírito Santo de Deus. Tá? O Espírito Santo de Deus. Está lá em João 16, 8, 9, 7, 8 e 9. Diz assim: porque o Espírito de Deus, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Deus. Da justiça porque Jesus já veio e já morreu por cada um de nós. E do juízo porque haverá um dia que todos haverão de dar conta de tudo aquilo que fez aqui na terra. Amém? Então o Espírito de Deus nessa tarde, ele quer entrar na tua vida. Ele quer repreender toda a astúcia do inimigo espiritual. E quer nessa tarde salvar a tua alma. Quer mudar a tua vida. Tem alguém para Jesus nessa tarde que quer receber o Espírito Santo de Deus? Tem alguém que quer mudar de vida nessa tarde? Alguém que nessa tarde quer tomar uma decisão para Cristo? Tem? Então vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Eu não vou me abreviar.